Que alegria! Estamos mais uma vez iniciando a 11ª aula de radiestesia e hoje estaremos falando, dando continuidade, às aulas anteriores, sobre os gráficos de relógio radiestésicos para análise e pesquisa. Vocês já conhecem alguns, receberam alguns exemplos na apostila, de PDF, então a gente vai trabalhar com os que vocês já têm. E também, talvez, aqui hoje tenha a apresentação de mais alguns que vocês não conheçam. Então, mas praticamente a base é sempre a mesma. A gente sempre vai fazer alguns inícios meio repetitivos, mas aqui é para vocês irem começar a se acostumar, e assim vocês vão treinando, porque não importa quando vocês estão fazendo, como a gente fala, laboratório ou mesmo o treino de aula, vocês utilizam os instrumentos e os elementos que vocês possuem. Então, que vocês possam ir praticando e se acostumando com o pêndulo, Então, vocês já têm um material até que razoável para isso, e as aulas serão mais para vocês realmente se empolgarem e treinarem, Porque até o final do curso vocês têm que estar bem acostumados e o pêndulo já estar, como a gente fala, se movimentando por conta da própria energia, E não por, como a gente fala, intuição ou vocês estarem também trabalhando energeticamente com o movimento do pêndulo. Ele tem que ser, como diz, individual, Ele tem que ser livre e realmente receber e captar as energias e transmitir as respostas que nós precisamos, Não pode ser influenciado pelo seu pensamento ou etc. Então, como nós sempre temos, a gente trabalha, sempre fazendo o testemunho lexical. Eu prefiro sempre. Claro que a gente pode ter, como eu sempre disse nas outras aulas, os testemunhos tanto biológicos, como também os testemunhos que a gente fala mais materiais, como uma fotografia, Os testemunhos biológicos, vocês sabem que são um fio de cabelo, uma gota de saliva em papel, uma gota de sangue, um pedaço de unha, E eu acho eles mais difíceis de trabalhar, porque você precisa que a pessoa te traga ou te mande, Ou você também tem que ter espaço para fazer a acomodação, o arquivo e guardar esses testemunhos. Então acho que o testemunho fabricado, que é o lexical, é muito mais prático. Então sempre temos aquela intenção. Como que nós vamos fazer o testemunho? É simples, Normalmente nós teremos que ter a pessoa interessada. Então, supondo que você tenha recebido um telefonema, você fez o anúncio do seu trabalho, você tem algumas pessoas que divulgam, você atendeu alguém, essa pessoa passou para outra e de alguma maneira alguém entrou em contato com você. Então, o primeiro intuito é você ter informações dessa pessoa, que é nome, data de nascimento, que é importantíssimo, esses dois são essenciais. Depois, para acréscimo, o endereço, nome da rua, o número da casa, o bairro, a cidade, o estado. Isso já vai complementando cada vez mais o seu testemunho. Mas se você só tiver data de nascimento e o nome completo, já é um testemunho que dá para ser trabalhado. Tendo isso, você vai fazer aquele trabalho do testemunho, Vai colocar no gráfico decágono duplo, que eu tenho preferência, pode ser no decágono simples também, mas se na possibilidade, como vai ter que adquirir, é mais fácil já adquirir um decágono duplo. Normalmente eu gosto muito de usar o decágono desse relógio. Vocês veem que hoje é um relógio que foi plastificado, Então ele já oferece uma maneira de você poder limpar, de desimpregná-lo mais fácil. É claro que se vocês forem optar, eu gosto muito deste caso, estou utilizando o impresso em papel e plastificado, mas se vocês realmente forem trabalhar, vocês vão utilizar muito o gráfico decágono. Então vocês terão que comprar um desse aqui, ou o próprio decágono, numa placa de PVC com um pouco mais de massa,
Para o relógio, funciona muito bem no papel plastificado, mas para o decágono você acaba tendo limitações, né? Porque o decágono é um gráfico de emissão, né? Então você vai utilizar muito esse é um dos gráficos que mais se usa. Então eu recomendo. Se você também gostar de utilizar, claro que vocês vão treinando no início com o papel, né? Que seja plastificado, quanto mais grosso for a espessura dessa folha, melhor, né? Vocês vão treinando. Posteriormente, se vocês realmente se adaptarem, se identificarem com esse gráfico e resolverem trabalhar nessas condições, vocês compram um gráfico desse em PVC com no mínimo 1 milímetro de espessura, que é legal. Para vocês se utilizarem melhor do gráfico com mais agilidade. Então, ao mesmo tempo, ou se vocês optarem, né, pelo gráfico decágono, aí vai de vocês. Porque é como fala, né, vocês vão acabar tendo o relógio e o gráfico. Aí cada um escolhe uma maneira, né? Aí tivemos a informação, temos a data de nascimento, o nome da pessoa completo, né? O endereço, o bairro, o número da casa onde ele mora, né? O nome da rua. Aí nós vamos ativar o nosso testemunho, como sempre, né? Eu gosto sempre de manter o próprio pêndulo ativando, né? Mas, como eu expliquei a vocês, se vocês ainda não estiverem bem adaptados com o pêndulo e não conseguem fazer, então vocês utilizam o movimento mecânico. É mais forte, né? Aí vocês deixam um período, depois deixa o próprio pêndulo trabalhando e ele vai parar, né? Aí ele já pegou, como diz, o embalo, né? E uma hora ele vai parar. Aí nesse momento o nosso testemunho está começando a ser ativado. Na hora que o pêndulo terminar de fazer o movimento dele, né? Em alguns casos demora um pouco, outros casos nem tanto, né? Como hoje nós estamos fazendo também. Toda aula é sempre um testemunho fictício, né? Então não existe tantas energias. Então ele parou. Então nós aqui tivemos o primeiro tempo, né? Está ativado o nosso testemunho. Aí qual a sequência? Temos que passar o nosso testemunho no desimpregnador. Hoje ainda estou usando também um desimpregnador em folha de papel, né? Que é um papel mais espesso, né? E aí a mesma coisa, o que a gente vai fazer? Vamos lá e vamos ativar o nosso testemunho para desimpregná-lo. Aí novamente o pêndulo faz lá o seu movimento, né? Vocês vão saber que quando o pêndulo começar a ter o movimento próprio, né? Entre aspas, né? Sem a sua intervenção, vocês sentem a diferença. Vocês vão acabar se acostumando e vendo que existe uma diferença, né? De quando ele é induzido pela nossa mente e quando eles têm o movimento, como diz, particular, né? Aí nosso pêndulo parou, então nós já sabemos que o nosso testemunho já está em trabalho de desimpregnação. Nós partimos novamente para a pergunta no nosso relógio. Eu sempre gosto, né? Sempre mostrei a vocês, eu utilizo muito como ferramenta, né, de apontador essa agulha. Até hoje eu não sei se é de crochê ou de tricô, mas acho que é de crochê. Eu gosto dela porque é prática, tem uma maneira fácil de segurar, tem a pontinha. Então, claro, quem quiser comprar, na internet vende vários apontadores. Eu me adaptei bastante com esse, né? Então, quem quiser. Aí eu sempre gosto de apontar no testemunho e aí vai perguntar qual o tempo que eu tenho que deixar o testemunho no desimpregnador. Aí ele vai te dizer se é dias, horas ou minutos, né?
Hoje ele está escolhendo minutos. Então aí vocês vão seguindo, né? Que o pêndulo vai puxando, aí você sente, ele vai dando um toquinho, entende? Aí conforme quanto mais longe do lugar, ele vai dando aquela cutucadinha, né? Você vai sentindo. Aí quando ele chegar no que é a medida exata, né? No caso está sendo minuto, ele começa a mudar de posição, né? Aí o que ele faz? Ele faz esse movimento, né? Aqui ele deu 41 minutos. Então é o que ele calculou, 41 minutos. Então a gente vai e anota no caderno, é bom sempre ter o caderninho do lado, 41 minutos, desimpregnador. Então vocês entenderam como foi a função, né, gente? A gente pega aqui, estamos lá com o nosso testemunho, a gente põe numa... Aí vocês escolhem, né? Aí ele sempre vai fazer o movimento, né, para o que ele quer, e aí ele vai seguindo. Aí ele vai lá fazendo o movimento dele, e vai, né? Até você chegar, como já foi dada a resposta, né? Já está com o movimento mais fraco que eu já sei. Mas aí ele chega no momento e faz lá o tempo. Então, determinado 41 minutos. Então é o tempo que a gente vai deixar. Desimpregnador, né? Apesar de ser... isso está acontecendo porque, como diz, é um trabalho de teste, né? Então não tem energia naquele testemunho, então ele vai trabalhando conforme a necessidade, né? Então, quando existe realmente uma pessoa, vou ver se alguém me autoriza, aí eu não vou dar o nome da pessoa, etc., mas aí nós vamos fazer uma aula que realmente tenha um testemunho verdadeiro mesmo, com energia e tudo, né? Neste caso, por enquanto, é só laboratório. Então foi confirmado, 41 minutos para ficar no desimpregnador. Então a gente espera o tempo, né? Vai passar o tempo. Terminado o tempo do desimpregnador, nós temos o nosso outro amigo que é o diafragma, né? Então nós pegamos e substituímos aqui o nosso amigo desimpregnador e partimos para o diafragma. Aí a mesma coisa, pegamos o nosso testemunho e colocamos no centro do gráfico. Às vezes é repetitiva a aula, pessoal, mas é importantíssimo vocês terem que isso é um ritual que tem que ser seguido. Aí novamente estaremos estabilizando, né, a energia, fazendo também a ativação pelo diafragma, e aí o pêndulo vai trabalhar dentro daquele padrão. Ou seja, ele vai ter um movimento, depois ele vai acabar e ficando em estático, né? Aí está feita a ativação. Aí novamente nós pegamos o nosso relógio radiestésico e procedemos da mesma maneira com o nosso apontador, né? Nós vamos de novo no nosso testemunho e vamos ver o que o pêndulo recomenda para ficar no diafragma. Aí ele está indo e apontando para os dias. Aí ele vai, movimento fraco, e ele disse apenas um dia. Então nós teremos que deixar o nosso testemunho por um dia no diafragma. É um pouco exagerado, né? Mas vamos levar em consideração que é uma hipótese, né? E ao mesmo tempo que o nosso diafragma é uma folha de papel também, então a gente leva em consideração, mas como é treino, então a gente trabalha dessa maneira. Então, por enquanto, nós temos o quê? Essa situação. Aí o tempo vai passar novamente, né? Chegou no dia seguinte, dentro daquele período, então se hoje fosse, suponhamos, 10 horas da manhã,
no dia seguinte, 24 horas depois, né, 10 horas da manhã do dia seguinte, nós tiraríamos o nosso testemunho do gráfico e voltaríamos para o nosso relógio radiestésico, né? Então, novamente, nós estaríamos ativando. Aí, neste caso, eu não vou precisar do apontador, porque o gráfico já está junto com o relógio. E aí, mais uma vez, nós iríamos ativar, né? Se vocês quiserem, nessa última operação, dizer as frases, né, cura, equilibra e harmoniza, pode ser. Né? Vocês podem, e aí vão falando o nome da pessoa, né? Cura, harmoniza e equilibra, fulano de tal, data de nascimento tal. Cura, equilibra, harmoniza, nome fulano de tal, data de nascimento tal. Né? Aí ele vai fazer o movimento, terminou, certo, gente? Ao terminar, nós vamos também perguntar quanto tempo ele vai ficar nesse período agora, que é para realmente ele ficar super ativado. Aí ele está puxando para o dia, né? E aqui ele já vai pedir um prazozinho um pouco maior. Pediu 2 dias. Então, nós temos que deixar esse testemunho por 2 dias. 2 dias no decágono. Então você fez um testemunho. Então você tem que ter o contato com o cliente, né? E como a gente fala, dependendo da época que ele pretende ter o atendimento, você tá vendo, tem um período que leva um pouco de tempo. Às vezes os testes, né, os treinos até parecem serem hipotéticos, mas às vezes ele reflete um pouco a realidade, né? Queira ou não queira, você acaba tirando proveito mesmo sendo fictício, porque acaba nos ensinando a nos preparar para certos atendimentos, porque muitas vezes você acaba se precipitando e marcando consultas muito em cima da hora, e isso acaba te prejudicando no momento de você transformar as coisas. Claro que pessoalmente você vai colocar lá o dedo do seu cliente, já vai ter o testemunho dele, né? Ou fica mais prático. Mas dessa maneira você tem já muita mais possibilidades de antecipar certos atendimentos e não ter surpresa, que é o que a gente vai trabalhar com o próximo relógio.